Bom dia, irmãos. Quem está contente? Ok, alguns bem contentes, outros mais ou menos contentes. A vida não é fácil, não é verdade? Mas não é isso que vai nos abater. Também gostaria de dizer bom dia a todos que estão nos assistindo, via online, né? Esse culto. Graça e paz a todos vocês. Muito bem. Deseje isso para o seu irmão, graça e paz. É uma saudação diferente, né? Normalmente é bom dia, como é que você vai, né? Tudo bem? Mas graça e paz da parte de Jesus para o teu coração e para a tua vida. Faz toda a diferença, né? Muito bem, irmãos. Ah, quem é que está nos visitando aqui pela primeira vez? Segunda, terceira? Ok, tá. Ok. Também a vocês, né? Muito bem-vindos. Uma alegria grande poder ver o seu rosto. Como é bom, não é verdade? Deus falar no nosso coração. E esse tempo de louvor também. Deus falando aos nossos corações. E a minha oração é que Ele continue a fazer isso. Continue a falar, continue a ministrar no seu coração. Vamos deixar que o Espírito Santo fale, amém? Hoje também estamos contentes que o pessoal, o grupo da ala que fala mais o japonês estão conosco, né? Então, ajuda a orar para que Deus dê o dom da interpretação e orar para que o pastor possa falar um português bem fácil. Muito bem. Aqui, hoje, nessa manhã, gostaria de perguntar, assim, de maneira bem geral, você gostaria de receber uma oração? Ok. Pastor, acho que está tudo legal, mas será que você não está sentindo cansado, sobrecarregado? Por vários motivos, né? Muito trabalho, né? Precisa correr com os filhos. Os motivos são os mais variados possíveis. Talvez você está sentindo meio desanimado, aquela sensação que parece que está fraco na fé. Talvez com problema de saúde sua, ou alguém da família que está lutando com essa questão. Talvez esteja até com alguma dificuldade financeira, algum problema na família, que você olha assim, puxa vida, que coisa, esse negócio não resolve, eu nem sei se vai resolver, aí traz tristeza no coração. Talvez alguma amargura profunda, alguma coisa que aconteceu. Às vezes não sabe o que fazer da vida, caso num caso, que faculdade vou fazer, que profissão eu vou seguir. Às vezes está aí sem saber o que fazer. Bom, depois dessa lista, eu queria perguntar, será que você não gostaria de receber uma oração? E olha, não tem o super crente não, viu? Amém. Eu estou precisando de uma oração. Vocês orem para que pastor Luiz, fique escondido nesse momento. Não seja nem a eloquência, nem o conteúdo, mas que o Espírito Santo fale a cada um de nós. Essa é a minha oração, toda vez que a gente vai pregar, essa luta. Não seja eu, Senhor. Alguém aqui sente ou gostaria de receber oração? Só levanta a sua mão. Ok.
tá? Eu não sei o motivo. Fica com a mão levantada, que agora algumas pessoas vão chegar perto de você para orar por você. Pode ser? Então fica com a mão levantada para o pessoal saber. Eu quero que venha orar aqui para mim, tá? E os demais irmãos dessa comunidade, por favor, não fica aí esquentando o banco, não. Levanta, vai perto da pessoa e pergunta: o que é que você quer que eu oro? Mas irmão, você, o irmão que vai falar, não conta a vida inteira, porque irmão, não vai dar tempo. Então, olha, eu quero que ore por isso, né? E você que vai orar, quem sabe você vai ter no coração de estar cobrindo toda semana, tá? Levanta a mão aí, o pessoal chegar perto de vocês. Tem gente que está sozinhos aí, chega perto, vai orar. Aqui tem gente aqui também. Vamos lá, gente, sai do lugar. Lá no fundo também. Tem os nossos jovenzinhos aqui. Encosta, vai lá, ora. Pastor, eu não sei orar. Claro que sabe orar. Pede para Deus. Só às vezes assim, abençoa, Senhor, essa vida. E Jesus está ouvindo. Amém. Mas quem que não chegou ninguém perto de você? Levanta a mão aqui. Ali atrás, tem gente que está sozinho. Chega lá. Fica com a mão levantada. Isso. Alguém chegou. Isso. Não precisa ser uma, não. Pode ser até mais pessoas. Vai lá, ora, intercede. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Ministra aos nossos corações. Deus, quero pedir que o Senhor use esses irmãos e ministra com poder, com graça. Deus Todo-Poderoso, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos, nós te agradecemos, Senhor. Deus. Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Permita-me orar também. Senhor, cremos que o Teu Espírito Santo está aqui no nosso meio, a ministrar,
a falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque através dessas orações feitas, o Senhor está usando essas orações, através desses irmãos, e estes que receberam essas orações. Ó Deus, nós cremos no mover e no poder do Espírito Santo, operando, ó Deus, na sua particularidade, o mover, o cuidado, a bênção. Muito obrigado, ó Deus, toda honra e glória seja dada a Ti. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. E cremos, Senhor, que o Senhor está fazendo aquilo que foi pedido para a glória unicamente do Senhor. Nós te agradecendo, estende a tua mão, Senhor, sobre esses nossos queridos irmãos, as lutas, as dificuldades, também, Senhor, as alegrias, as vitórias. Senhor, ajuda que possa caminhar firme, confiando no Senhor e na sua palavra, para a glória do teu nome. Nós te pedimos, nós abençoamos cada irmão aqui, cada irmã, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Ô meu irmão, então você ora aí, faz favor. É assim, quem dá ideia, né? Obrigado. Olha, de todo mundo... Não fui eu que dei a ideia não, mas quem deu a ideia ficou escondido, atrás da cruz de Cristo. Aí, sobrou para eu orar. Então tá bom, vamos orar, né? Pai querido, eu quero orar em favor do teu filho, servo teu, que está aqui, ó Deus, no púlpito, para transmitir a tua palavra. Como diz a tua palavra, não é por força nem por poder, mas pelo teu Espírito. Amém, Senhor. Então, ó Deus, que o teu Espírito continue dirigindo, porque o Senhor já começou a dirigir. Continua na direção. E que o teu servo, pastor Luiz, atrás da cruz de Cristo, Cristo seja evidenciado e a tua palavra faça efeito para todos nós que estaremos recebendo a palavra como vinda do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado. Hoje gostaria de olhar com vocês um texto bíblico fantástico. Na verdade, todo texto bíblico é fantástico. Então, toda vez que for pregar, o texto bíblico é fantástico. Mas este é fantástico por quê? Porque ele nos esclarece de forma simples algo que está ligado à nossa existência. De onde nós vamos. Você sabe para onde você vai? É claro, pastor, terminou o culto, vou para casa, vou almoçar. Mas depois que terminar tudo, depois que você partir, depois que você, vamos falar um português mais claro, depois que morrer, para onde é que você vai? Você já pensou nisso? Olha só, quem está chegando perto dessa data, que a gente na verdade não sabe, pensa mais sobre isso. Então, normalmente, o pessoal que tem mais idade, é o natural. O pessoal novo, às vezes não pensa muito nisso não, porque está pensando, não, vou viver, né? Às vezes o seu avô viveu 100 anos, aí você pensa, se for hereditário, então eu vou viver muito. Olha só que coisa, a palavra de Deus é uma palavra que traz um esclarecimento simples a respeito desse assunto. Para onde é que nós vamos? A palavra de Deus fala de um lugar. Você sabe que lugar que é esse?
O reino dos céus. Você crê que existe o reino dos céus? Sabe, irmãos, às vezes a gente está vivendo crendo que existe o reino dos céus, mas nós não estamos vivendo de maneira compatível com aquilo que Jesus pede para nós, a respeito daqueles que vão entrar nesse reino. Eu tenho, assim, um coração temeroso que vai chegar, a hora que chegar lá, você vai falar, ué, cadê o fulano? Vai ser difícil. Vai ser difícil. Então, aqui nesse texto que é fantástico, quero falar sobre isso, sobre esse lugar. Você acha que lá é bom? Não é bom, não. Lá é fantástico. Porque se fosse bom, eu ia falar, aqui na terra tem lugares bons. Mas lá é fantástico. Lá supera toda a expectativa nossa. A gente nem consegue imaginar. Um lugar bom aqui na terra. Rio Miranda. Lá é bom. Lá pega peixe. Aí eu fico perguntando para Jesus, será que vai dar para pescar lá no reino dos céus? Porque eu vou levar minhas tralhas. Agora, uma outra pergunta. Você vai para lá? Na ascensão de Jesus, ele diz que ele foi lá preparar o lugar. Desde que Jesus falou isso até hoje, quantos anos se passaram? Todo esse tempo, ele está preparando esse lugar. Então, imagina. A grande questão é, quem é que vai para lá? Agora, também surge uma outra pergunta, que é, o que eu preciso fazer para chegar a este lugar? São questionamentos que muitas pessoas têm. E um jovem teve este questionamento. E ele foi lá conversar com Jesus para tentar sanar essa dúvida, para tirar esse incômodo que afligia a sua alma. Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 19, versículos 16 a 21. Mateus 19, 16 a 21, aqui fala sobre este jovem que era um jovem rico. Olha só, não vou ler todo, versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Olha que pergunta. Olha só, essa pergunta não ficou sem resposta. Jesus respondeu, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí tá, legal. Aí ele respondeu, o jovem respondeu, ele respondeu, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20, replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Meninas, vou falar uma coisa para vocês, esse rapaz aqui é um partidaço. Moralmente, para um judeu, moralmente, cumpriu quase todos os mandamentos. E não era só isso, hein? Era rico. Cheio da gaita.
mas com problemas existenciais, como qualquer um de nós. Interessante, ele vai à fonte. E não sei se escutou o que não queria escutar, mas escutou. Então, um rapaz como esse, que cumpre os mandamentos, eu estava dando uma olhada aqui, parece que dos 10 mandamentos, 7 estava certinho, cumprindo certinho. Agora, faltou alguma coisa aqui, não é verdade? Você que conhece os 10 mandamentos, faltou. Que mandamento que faltou? Os 3 primeiros. Quais são os 3 primeiros mandamentos? Vamos lá? Não terás outros deuses diante de mim. Qual que é o outro? É isso mesmo que você falou aí. Tudo ligado à questão do quê? Do senhorio de Deus nas nossas vidas. Não ter imagem, não esculpir e não adorar. Aqui, esse jovem não disse isso. Aí o que Jesus falou para ele? Ainda que ele perguntou, ainda bem que ele perguntou, que me falta ainda? Dá uma sensação que mesmo fazendo tudo aquilo, cumprindo todos os mandamentos, tinha um buraco na alma dele. Ele sendo correto, tudo na lei, mas ainda, porque Jesus não tinha falado nada, você observou mais alguma outra coisa? Jesus não falou, ele mesmo disse, o que é que mais ainda falta? Olha só, Jesus vai conduzindo a conversa para que este jovem possa perceber valores eternos. E olha só o que Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Olha só, o que dá para a gente entender aqui é que parece que essas coisas, a riqueza, se tornou o Deus dele. Dá essa impressão. Então Jesus está indo direto no lugar. Ele está tratando na raiz do problema. Se queres ser, vai, vende tudo os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Aí, olha só, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Não sei se ele teve outra oportunidade, mas ele ficou sabendo. Muito bem, a gente percebe aqui que a descrição desse jovem rico é apresentado em Marcos e em Lucas. Interessante, que em Marcos fala que chegou uma pessoa e se ajoelhou diante de Jesus para fazer essa pergunta. E era assim, mestre. E Lucas também a mesma coisa. Agora aqui em Mateus, esse jovem ele fala assim, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Aí eu pergunto, irmãos, tem alguma coisa de bom que a gente faça, que a gente vai alcançar a vida eterna? Irmãos, se você está pensando que tem coisa boa que eu posso fazer para alcançar a vida eterna, você está enganado. Eu vou dizer, se você pensa assim, tem pensado assim, pode ser que você saia hoje frustrado. E eu acho muito bom mesmo que saia frustrado.
Por quê? Às vezes nós construímos a nossa vida cristã em cima de coisas que não é base sólida. E a gente vai enganando a nós mesmos. Então, olhe bem, está aqui, é esse tipo de pensamento, é esse tipo de estilo de vida, é um engano. O próprio Jesus deixa claro para esse jovem. Muito bem, quando a gente observa crises como essa, a gente vai perceber que a palavra de Deus nos convida a sair dessa crise e entender a coisa simples que é a vida eterna. Abra sua Bíblia um pouquinho mais para frente, Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40. Acho que conhecemos bem esse texto, né? 37 a 40. Aqui um intérprete da lei foi para Jesus e perguntou para Jesus qual é o grande mandamento na lei. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus. Irmãos, o pessoal que já é antigo de igreja está careca de saber disso. Carequinha, mas não vive. Olha só, o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, percebe que o mandamento, a direção é uma coisa só: amar. A primeira coisa, ou a primeira pessoa a quem nós devemos amar, acima de qualquer coisa, é quem? Deus. A segunda coisa que a gente precisa amar, o segundo grande mandamento está direcionado a quem? Teu próximo. O alcance, a vida eterna, não está no que eu faço. O alcance da vida eterna não está naquilo que eu deixo de fazer. A vida eterna é concedida pela graça de Deus que está em Cristo Jesus. É só a graça de Deus. Vamos dar uma olhadinha. 1 João capítulo 5, versículos 11 a 15. Texto bem conhecido também. Vamos lá? 1 João 5, 11 a 15. Olha o que diz o texto. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Que vida? Eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. E essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha só, aqui é claro, dizendo que Deus nos deu o quê? A vida eterna. Ele deu. Mas sabemos que ao fato dele dar isso, ele teve que pagar um preço. Por isso ele tem condições de dar. Ele deu a vida eterna, e aqui o esclarecimento é: esta vida eterna está em quem? Jesus. É Jesus. Fora disso não acontece nada. Fora disso não tem
vida eterna e nenhum outro tipo de vida. Então, aqui está bem claro que Deus deu a vida eterna, e esta vida está em Jesus, e aquele que tem Jesus tem vida, aquele que não tem Jesus não tem vida. Então, irmãos, tudo de bom que fizermos, não vamos alcançar a vida eterna, porque não está em nós, não é o que eu vou fazer, o que eu fiz, está na obra que Cristo fez na cruz, por mim e por você. Não fui eu, Ele fez. Por isso Ele tem autoridade. Por isso que Ele pode dizer, Deus pode dizer, dou para vocês. A vida eterna está em Cristo. É isso que nós vimos em 1 João 5,11. Irmãos, não é só aceitar e receber a Cristo. Fora de Cristo não há vida. Fora dele, mesmo com todas as boas e ótimas intenções, não há vida. Então, a pergunta é: onde vamos encontrar a vida eterna? Agora, em João 17,3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Parece que esse texto ecoa na direção daquele jovem. Espero que ecoe no seu coração também. Olha só, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Por quê? Porque aquele jovem tinha um outro Deus. E pode ser que nós também tenhamos outros deuses. Então, aqui a chamada é a todos, para que nós possamos ter essa compreensão clara, essa compreensão ampla a respeito do lugar onde Jesus foi preparar para nós, que é a vida eterna. Então João diz aqui que a vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro. Agora eu pergunto para você: você conhece Deus? Malemar. Você conhece profundamente o Deus que você diz ser o seu Deus? E nesse texto diz também, não só conhecer a Deus, mas também a Jesus, a quem esse Deus enviou. Olha, esse assunto está me empolgando. A gente está estudando isso junto com o pessoal dos facilitadores. Foi a primeira lição. Quando eu olhei aquilo lá, falei, fantástico, é isso mesmo. Não é? A gente olha assim, até pastor olha um verso, nossa, que maravilha, né? Não é? Vocês se lembram quando nós estamos estudando aquele livrinho pequenininho, o discípulo, que não falava sobre a morte do ego? Tem que matar o eu. Aí muita gente estudou assim de maneira afinca. Aí falou, pastor, que maravilha, nossa, olha só, para mim esse negócio aqui é uma novidade. Esse negócio de morrer, matar o ego, isso é o segredo. E eu falei assim, meu Deus do céu, né? Eu como pastor, então eu falhei a minha vida inteira, porque nós estamos pregando sobre santidade, sobre a morte do eu, quase sempre, né? Mas olha só que interessante, quando traz a luz, aquilo se torna uma verdade fantástica. Então, eu tenho meditado sobre isso. Muitas vezes, irmãos, a nossa inclinação é de estar gastando mais tempo em conhecer outros deuses, que certamente não é o único e nem é o verdadeiro.
Eu gostei de uma expressão que fala assim: tudo que ocupa primazia na tua vida, ele se torna seu Deus. Olha só o que Jesus diz em João 8, 18, 19. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Aí Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Olha só a unidade que tem aí. Jesus não falou: eu e o Pai somos um? O próprio Jesus declara isso. Então, qual é a maneira para eu conhecer a Deus, esse Deus único e verdadeiro? Eu entendo que só tem uma maneira. Irmãos, a base para a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Então, como nós podemos então conhecer a Deus? Como é que você conhece a Deus? Como é que você conheceu a Deus? Eu vou contar como é que eu conheci a esse Deus. Ou melhor, conheci Jesus Cristo, que na verdade são um só. Eu fui no acampamento, numa crise de adolescente, e lá chega o pastor e começa a pregar. Ele fala assim: tem pessoas que é estourada, tem pessoas que só falam palavrão, tem pessoas que não obedecem os pais, tem pessoas que ficam nervosos por qualquer coisa, que é isso, eu falando. Eu falei: caramba, deduraram a minha vida para esse pastor, porque está falando tudinho de mim. Aí ele falou assim: eu conheço uma pessoa que é capaz de mudar pessoas assim. Aí a orelha levantou, fiquei antenado. Aí ele começou a falar de Jesus e a sua obra. Ao final, quando eu fui perceber, eu estava lá na frente, querendo conhecer mais de perto esse Jesus. Porque se esse Jesus muda, como aquele pastor falou que muda, então eu quero que ele me mude. Então eu fui lá na frente. Como que nós podemos conhecer a Deus? Como que você conheceu o seu Deus? Irmãos, há várias maneiras de a gente conhecer alguém. Você já viu pessoas que fica paquerando? Rapaz fica paquerando a moça? Já viu? Já, né? Claro. Você já fez isso, né? Às vezes eu vou para algum lugar, eu fico vendo rapaz, menina, né? Eles acham que a gente é um trouxa. Eles acham assim: pastor já está velho, que não sei o quê. Ó, aqui, ó. Esse aqui é vizinho desse. A gente olha assim e fala: esse está dando em cima. Ficou tudo moderno. Mas também a gente não ficou tão ultrapassado assim. A gente percebe. O jeito que olha, até o jeito que vai conversar. Aí a gente percebe, mas o rapaz é um tonhão, não percebe, coitada. A menina vai lá, tal. Como é que a gente conhece alguém? Começa assim. Namora, casa, 50 anos de casamento. E cada vez mais que você vai convivendo com a pessoa, mais você conhece, não é verdade? Quanto mais você convive, mais você conhece. Ô, Paulo, dá uma desligada aqui na transmissão, que eu vou falar um negócio aqui. Quando o namorado da minha filha foi pedir lá, foi lá, fez direitinho, viu? Foi lá falar com o pastor. Aí eu falei assim: o negócio é o seguinte, eu vou falar os pontos negativos dela. Isso. Mas isso. E aí?
Mesmo assim você quer? Assim, quando está começando, tudo bem, né? Quero, né? Tudo bem. Eu falei assim, outra coisa, hein? É até que a morte separe. Então, olha bem onde você está entrando. Porque vai conhecendo tanto as virtudes quanto os defeitos. Não é verdade? Quem é que está casado mais de 50 anos aqui? 50 anos. Ó, bodas de ouro. Chegar aí, você tem que conversar com essa pessoa. Tem que conversar, por quê? Porque aguentou 50 anos. E olha só, e quanto mais convive junto, conhece tanto os pontos positivos e negativos, às vezes dá vontade de separar. Mas, olha só, o compromisso que você faz, o pacto que você faz, isso é fabuloso. É até que a morte os separe. Então você vai conhecendo. Você conhece bem os seus filhos. Você conhece bem a sua esposa, seu marido. Só o jeito de olhar você já sabe. Não é? Às vezes nem pede, mas você já sabe o que quer. Por quê? A convivência leva a isso. Então, a pergunta que eu quero deixar para vocês: você conhece Deus? Porque para conhecer precisa conviver com Ele. Precisa o quê? Ter intimidade com Ele. Quando está só o casal lá assim, só está lá os dois, a esposa anda o dia inteiro de longo, sapato alto, e o rapaz lá de terno tal. Anda assim? Não anda nada. Dependendo da casa, o cara só está de cueca. Por quê? Tem liberdade, não tem problema nenhum. Quanto mais a gente vai convivendo, mais intimidade nós vamos ter. E mais intimidade acontecendo, nós vamos conhecer mais profundamente aquela pessoa. Ou pode ser que nós conhecemos a Deus só de ouvir falar. Tenho ouvido falar de Deus. Mas você mesmo não tem aquela intimidade com Ele. Muito bem. Vamos lá. Acho que já está na hora, né? Gostaria de ir para os encerramentos. Eu quero perguntar para vocês, à luz de um texto que é para mim o grande exemplo, eu compartilhei isso na quinta-feira na reunião de oração, que diz assim, Mateus 14, 22 a 23. Logo a seguir, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto Jesus despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Essa cena me impressiona. Quando fala caindo a tarde, o pôr do sol, né? Só Jesus naquele monte, só Ele e Deus. Como está o seu tempo a sós com Deus? Olha só, se Jesus sentia essa necessidade de estar a sós com Deus, quanto mais eu e você. E vocês percebem que é uma das nossas grandes lutas. Nós não temos tempo. Que lutas você enfrenta para ter esse tempo a sós com Deus? Eu vi um testemunho recentemente que a mãe cansada. Já viu mãe cansada? Cansa, dia inteiro. Vai para lá, vai para cá, cuida disso, leva, traz. Às vezes cuida até de gente que está doente, cansada.
Aí disse que foi para a cama, tomou um banho, foi para a cama, deitou e estava lá no celular. A filhinha, adolescente, chegou: mãe, a senhora já fez o seu devocional? É bom ter uns filhos assim, né? Aí sabe o que ela falou? A mãe está cansada, tá. Mas tempo para ficar vendo o celular a senhora tem, né? Pronto. Acredite, irmãos, há cristãos que não sabem o que é ter um tempo a sós com Deus. Isso é triste. Aqui nesse texto de Mateus 14, fala que Jesus estava, depois da multiplicação dos pães, aquele alvoroço, um monte de gente, sabia que estava gente e mais gente atrás de Jesus? Jesus, dá para curar meu filho? Jesus, isso e aquilo, tal. E aqui, Jesus, nesse texto, fala que os discípulos foram de barco, e Jesus estava despedindo as multidões. Eu fico imaginando a cena, como que Jesus, né, estava despedindo. Mas ele despediu as multidões. Agora eu fico perguntando, e pergunto, quais são as multidões que roubam seu tempo de estar na presença de Deus para desfrutar de intimidade? Quais são as multidões? Você sabe que tem um que a gente precisa aprender a disciplinar? É isso aqui, ó. Aqui é uma multidão. Porque no Zap é uma multidão de contatos. Você está ali a sós com Deus, no seu devocional, orando, tal, às vezes pedindo por alguém, intercedendo por alguém, esse negócio faz. Aí você já é distraído e você fica pensando, vou ver. E Deus querendo tua atenção, aí você não resiste, vai lá e abre. Você olhou, precisa responder. Pronto, acabou. Aí o dia já foi. Às vezes você está no seu momento a sós com Deus. Toca telefone. Às vezes em coisa aqui na sua mente. Você está lá a sós com Deus. Olha, a hora que eu terminar aqui, eu preciso lavar a roupa. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não tem fim, irmãos. Então, quais são as multidões que roubam o seu tempo de ter essa intimidade com Deus? Vou dizer uma coisa, irmãos, enquanto você não exercitar, jamais aprenderá a despedir as multidões. E ter aquele tempo íntimo, significativo com o seu Deus. Quero concluir dizendo que Jesus, ele prometeu retornar. Jesus prometeu a vida eterna. E a gente já está estudando nesses últimos domingos a respeito dos sinais de que estão acontecendo para a vinda dele. Irmãos, a centralidade da vida eterna está em Cristo. Fora disso é balela. Estar em conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Então, irmãos, gaste tempo a sós com Deus, gaste tempo na sua palavra, gaste tempo em ter um relacionamento íntimo de amor com Deus. Não se conhece a Deus através de programas, de atividades, de métodos, mas sim através de um relacionamento íntimo. Amém, irmãos? Eu queria deixar esse desafio. Deus nos ajude. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Experimenta. Vai mudar. Pode experimentar. Vai mudar a tua vida. É que nem aquela palavra lá em Malaquias, né? Traga todos os seus dízimos à casa do Senhor. E ele fala assim, me prova nisso, se eu não vou te abençoar. Isso aqui não está escrito aqui no Novo Testamento. Mas,
eu vou dizer uma coisa para você. Eu garanto, experimenta. Tenha um tempo de intimidade com Deus. Sua vida vai mudar. Sabe por quê? Porque esse Deus a quem você diz que ama, Ele vai ver que você está amando Ele. E quando isso acontece, Ele começa a se mover. E uma das coisas que acontece, suas orações são respondidas. Muito mais. Então, quero deixar esse desafio. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar por você. Quero dizer, irmão, isso é vital. Isso é vital. Se você não tem tido esse costume, volta para casa. Voltando para casa, gaste um tempinho. Você começa, vou dizer assim, comece com 5 minutos. Ou de 24 que Deus deu para você, 5 minutos. E você vai percebendo que cada vez mais que você entra na sala, no quarto da intimidade com Ele, esse tempo vai aumentar e você nem vai perceber. Porque é prazeroso estar na presença do nosso Deus. Para a gente fechar, vocês conhecem aquela ilustração que ele aconteceu? Acho que era John Wesley. Acho que era. Ou era um grande homem de Deus. Ele era conselheiro da rainha da Inglaterra. E a rainha foi lá na casa dele e bateu na porta. A empregada abriu, olhou. É a rainha, né? Foi lá bater na porta do rei, desse irmão. Bateu, falando assim: a rainha está aí e quer conversar com o senhor. Sabe o que ele falou? Manda ela esperar, que eu estou conversando com o meu rei. Olha só. Oremos. Obrigado, Senhor, a tua palavra. Obrigado que o Senhor nos alerta. E, Senhor, desperta no nosso coração. Move com o teu Espírito Santo. Faz ali dentro de nós um reboliço, para que a gente possa, Senhor, experimentar, a gente criar essa consciência, esse desejo de gastar tempo com o Senhor, porque, Senhor, nós temos gastado tempo com tantas outras coisas. Então, desperta-nos, move-nos, produz no nosso coração arrependimento. Obrigado a Deus, agradecemos no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vamos nos assentar. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Vamos lá. Nós combinamos aqui com os pastores que quem prega celebra a ceia. Então nós vamos lá. Quero convidar aqui, às vezes a gente chama o jovem. Hoje eu vou chamar um pessoalzinho mais novo, tá? Vamos lá? Vem ajudar aqui a Bia. Vem ajudar. Thomas, está aí, Thomas? Cadê o Thomas? Está aí? Está inteirão? Tá? Então vem ajudar aqui também. 2 mocinhas, Olga, vem aqui ajudar. Mari também vem. Mais 2 pessoas. Estou vendo aqui. Vamos lá. Cadê Leandro? Ô Leandro, você já está velho, viu? Você já está velho. Ok. Mais alguém que podia nos ajudar? Vamos lá. Sarinha, você também é jovem, vem ajudar. Para fazer companhia para o Leandro. Irmãos, a ceia do Senhor é o momento que nós lembramos daquilo que Jesus fez por nós. E o fazemos com gratidão. Você que já conhece a Jesus, você que já experimentou do amor dele, você está convidado a participar conosco. Se você já foi batizado. Se tem pessoas que são de alguma outra comunidade, também já teve essa experiência, é convidado a participar conosco.
Você que ainda não, mas você sente no teu coração, eu vejo aqui que não tem nada que impede. Se você crê de todo o seu coração, então examine-se a si mesmo conforme a palavra orienta, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém?